Dando continuidade, a gente volta com a próxima mesa redonda, que tem o tema que é o seguinte: qual o papel da SATEPSE? Quem vai ministrar esse minicurso, essa mesa redonda com vocês é a Ana Paula Porto Noronha e a Daniela Sacramento Zanini. Vai ser agora e terminará às 20h30. Nosso mediador será o Jamir Sardá. Acompanhe. Olá, pessoal. Todas as pessoas que atuam na área de avaliação psicológica conhecem a importância do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSE. Temos o prazer de poder contar agora com a doutora Ana Paula Porto Noronha, que é psicóloga, mestre em Psicologia Escolar e doutora em Psicologia, Ciência e Profissão pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ela é docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco, bolsista Produtividade em Pesquisa 1A do CNPq. Também contaremos com a participação da doutora Daniela Sacramento Zanini, psicóloga, doutora em Psicologia, Clínica e Saúde, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, membro do CCAP-CFP, futura presidente do IBAP, trabalha com psicologia, da clínica e avaliação psicológica. É um prazer tê-las conosco. Agora vocês estão com a palavra. Olá a todas e todas. É um prazer estar aqui no terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica. Eu sou Ana Paula Porto Noronha, doutora em Psicologia, Ciência e Profissão pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco desde 2001. Estou aqui para conversar com vocês sobre o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSE. Essa proposta de apresentação, ela está compartilhada com a professora Daniela Zanini, que também discorrerá sobre essa temática. Então, nós estruturamos a apresentação em 2 pontos: o que temos e o que queremos. Esse primeiro ponto eu vou abordar com vocês, fazendo referência à perspectiva histórica da construção do Sistema de Avaliação Psicológica, de Testes Psicológicos, o SATEPS. E a professora Daniela contextualizará os dias atuais. Bem, para que vocês possam compreender de onde eu falo, eu preciso dizer que eu sou professora de avaliação psicológica desde 1991, portanto, comemorei este ano meus 30 anos de professora de avaliação psicológica. Então, eu vivi, ao longo desses anos, a crescente modificação da prática do conceito teórico dos testes psicológicos relativos à avaliação psicológica. Então, eu falo deste lugar como uma professora que viveu uma série de dilemas para conseguir efetivar sua prática docente. Nos últimos anos, além da docência, eu também estive atuando como pesquisadora. E hoje componho a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu falo também com este olhar de alguém que está olhando lá com essa autarquia como promover uma avaliação psicológica com maior competência, com maior cuidado ético e com instrumentos mais atualizados. Então, hoje, né, sobretudo para os mais jovens, eles talvez não tenham essa perspectiva de como esse sistema de avaliação se estruturou, né? Então, havia um tempo em que os processos éticos relativos,
envolvendo a prática avaliativa, eles eram altos, em um número bem alto, muitas vezes decorrente de práticas disfuncionais e de problemáticas quanto aos instrumentos, de problemática quanto a preceitos éticos e de uma série de outras naturezas. Em 1997, com a promulgação da medida provisória do então presidente do Brasil, né, o Fernando Henrique, com a suspensão da necessidade da realização da avaliação psicológica pericial para a obtenção da carteira nacional de motorista, de habilitação, isso foi um choque para os psicólogos daquela época, né? Porque, de alguma forma, lhes foi tirado uma importante face do trabalho que eles realizavam. Além disso, as questões da própria segurança, então, envolvendo discussões em outros âmbitos, né, outros órgãos, que não apenas na categoria de psicólogos. E eu posso dizer, avaliando isso hoje, que foi uma mola propulsora que desencadeou uma série de ações positivas e propositivas relacionadas à avaliação psicológica. No ano de 2000, o Conselho Federal de Psicologia, então, tendo em vista esse cenário que vinha ocorrendo no Brasil relacionado à avaliação psicológica, promoveu uma série de fóruns, de discussões, de debates. Eu me lembro que, como professora, àquela época, eu participei de uma dessas discussões realizadas em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, e que envolvia os professores de TEP, como a disciplina de avaliação psicológica era chamada à época, técnicas de exame psicológico. Também, no 4º Congresso Nacional de Psicologia, o CNP, que é um congresso instituído pelo próprio sistema conselhos, onde são discutidas, debatidas e definidas ações para os próximos anos das gestões do CFP. Naquela ocasião, foram definidas políticas públicas, dentre as quais a que solicitava a qualificação dos testes psicológicos. Bem, foi então, em 2001, que uma pequena comissão, composta por alguns pesquisadores que já eram expoentes àquela época, eles trabalharam arduamente em prol da organização da resolução, de uma resolução que pudesse qualificar os testes psicológicos. Então, nasceu, naquele momento, o sistema de avaliação de testes psicológicos do SATEPS. Esses profissionais, eles eram o Lelé, o Álvaro José Lelé, de Minas Gerais, a Seton de Souza, que era da USP São Paulo, Tourinho, a Regina Gataz Nascimento e o Ricardo Prime. Então, foram esses colegas a quem tanto devemos por terem construído esses delineamentos iniciais que foram, consequentemente, aprimorados ao longo dos anos. Bem, naquela época, então, houve uma série de debates promovidos pelo CFP com esses pesquisadores, conversas com editoras, conversas em congressos, com pesquisadores e laboratórios. E essa primeira resolução, a 25 de 2001, ela foi substituída pela 02 de 2003. Então, nesse momento, se construiu uma nova gestão do SATEPS. Mas o que ocorria no Brasil em relação à avaliação psicológica naquela época? Esse foi motivo da minha tese de doutorado, bastante antiga, né, que foi em 99, que culminou com um artigo que versava sobre os problemas mais graves e mais frequentes no uso dos testes psicológicos. Naquela época, o número de psicólogos inscritos nos conselhos regionais era infinitamente menor, e esse estudo estava subscrito ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo,
que era já o mais volumoso à época, e com a anuência do Conselho Regional, houve o acesso aos endereços dos psicólogos. Então, de 3.000 psicólogos à época, não, 30.000 psicólogos à época, foram enviados o questionário, que era todo em papel, né, para 3.000, dos quais 300 responderam. E as questões eram, sobretudo, voltadas a o que aqueles psicólogos viam como problema na área de avaliação psicológica. E eles elencaram 3 grandes problemas. Problemas do uso do instrumento, problemas do instrumento em si e problemas éticos. Então, naquela época, o que acontecia? As pessoas não se sentiam tão bem formadas na área e, com isso, tinham muita dificuldade na interpretação daquele instrumental. O instrumental, por outro lado, ele era bastante carente de estudos brasileiros, né? Normalmente eram instrumentos apenas traduzidos de outros idiomas, e com isso havia aberrações nas práticas profissionais. Então, retomando essa história, para eu poder contextualizar a importância desse sistema para nós, né, hoje, e os avanços que ele promoveu, eu queria contar aí alguns tópicos. Então, com essa primeira, com a promulgação da Resolução 02, isso foi amplamente divulgado. E uma primeira lista de testes psicológicos foi publicada com cerca de 30 testes aprovados. Então, observe, de centenas de instrumentos naquela época disponível, então, era uma quantidade grande, embora nem toda ela qualificada, os psicólogos ficaram com uma restrição de uso a 30 testes psicológicos. Isso foi um problema para muitas práticas profissionais, porque muitos dos instrumentos usados com bastante frequência, eles tiveram seu uso proibido, como, por exemplo, o palográfico, o Varteg, a bateria cepa, que era muito famosa naquela época. Isso, então, trouxe uma manifestação pública e que chamou a atenção de mídias, que se discutiu bastante o lado negativo da medida, que era a restrição. Pouco se discutiu sobre os aspectos positivos dessa medida, o que ela traria como benefício para o psicólogo e, consequentemente, para a sociedade, uma vez que os instrumentos seriam qualificados. Muitos psicólogos discordaram daquela postura tomada pelo conselho, né, representado pelaquela comissão consultiva, e leram essa situação como uma tentativa de destruição de uma área profissional. E, na verdade, era o oposto disso. A tentativa era de qualificar. Então, esses grupos foram organizados e foram contestando, né, essas medidas, e eu posso dizer que aquela atitude hostil, eu presenciei congressos em que essa comissão consultiva que eu nomeei há pouco apresentava os princípios do SATEPS, e eu temi pela segurança dessas pessoas, porque o público, a plenária ficou tão revoltada que as pessoas passaram a se levantar e fazer comentários em pé. Então, o cenário foi um cenário muito complicado. Algumas editoras também contestaram bastante a decisão, mas rapidamente as editoras se organizaram para atender essa solicitação. O que ocorreu como resultado dessa história foi um aumento substancial, uma melhora substancial da qualidade dos testes psicológicos. E isso já era divulgado em todo o mundo, né? Todos os grandes centros em que a avaliação psicológica se desenvolveu,
né? Claro, estou falando de alguns centros. Já havia esses sistemas de qualificação dos instrumentos. O que consiste o SATEPS, né? Dada aí a história rápida e a necessidade, a justificativa de tal ação, em que ele se consiste? Ele é composto por um sistema operacional, por um conjunto de legislação e por uma comissão de especialistas. Então, o SATEPS, ele precisa de um sistema operacional que foi aprimorado ao longo dos anos. Hoje é um importante local de busca de informação por parte da comunidade psi, né? Porque tem todo o histórico, tem os instrumentos aprovados, tem os instrumentos em avaliação, tem todos os documentos, as campanhas que foram realizadas pelas várias comissões ao longo dos anos. Então, ele é um portal que tem grande importância na prática psicológica hoje em dia. É legislação, porque todo o SATEPS é baseado em resoluções. A composição da comissão consultiva precisa de critérios, os pareceristas ad hoc são selecionados também por critérios, o processo de tramitação dos testes psicológicos. Então, todas as ações, elas se subsidiam em documentos oficiais. E, por último, a comissão de especialista, que ela se renova a cada gestão do Conselho Federal de Psicologia, da diretoria do Conselho Federal de Psicologia, mas que, com algumas interrupções, em linhas gerais, essa comissão foi composta por membros das grandes associações científicas de avaliação psicológica lá naquele começo, que eram o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, e a ASBRO, Associação Brasileira de Rocha, e outros métodos projetivos. Ao longo dos anos, outras associações voltadas à avaliação foram criadas e seus pares também passaram a compor essa comissão. Bem, hoje, então, o SATEPS, né, ele tem essa função de aprimorar os testes por meio da avaliação da qualidade desses testes, e com isso se inibe a ação de realização de processos avaliativos contendo instrumentos que não possuam condições mínimas necessárias para agregar aos resultados daquele processo. Então, nós temos como pares essa comissão consultiva, que eu anunciei há pouco, e um conjunto de pareceristas, que são pessoas que se prontificam, por meio desse edital, a fazer esse processo avaliativo. Então, há critérios mínimos exigidos para que essas pessoas possam ocupar os lugares de pareceristas ad hoc e, com isso, oferecer pareceres sobre esses testes psicológicos. Explicita a falta ética, sujeita a punição caso o profissional utilize os instrumentos de má qualidade. Então, as resoluções do CFP ao longo desses anos todos, elas tiveram e têm essa função de deixar mais evidente para o profissional quais são os caminhos que ele deve percorrer e o que é considerado como falta ética, de modo a inibir mesmo, a coibir ações sem qualificação ou que cometam infrações éticas ou de direitos humanos. Tem como referência, então, essas resoluções, o SATEPS, de modo geral, se baseia em referências internacionais, como eu disse, sobretudo no que se refere aos requisitos mínimos. Para ilustrar, o anexo original, lá de 2001, 2003, ele foi bastante baseado no material de Prieto e Muniz, então, 2 pesquisadores que construíram, em 2000, um instrumento para avaliação dos testes psicológicos da Espanha. E isso foi bastante utilizado na construção desses pareceres, na elaboração dos princípios que seriam analisados em relação aos testes psicológicos.
E o SATEPS, ele é totalmente informatizado, o que permite ampla consulta pública. Eu disse que os PSIs fazem uso, mas, na verdade, ele é aberto, né? Então, muitas consultas podem ser feitas por pessoas não PSI. Algumas não, são restritas aos PSI. Bem, desde o início até os dias atuais, então, são 20 anos, gente, é muita história, é muito trabalho dessas pessoas e de vários envolvidos nesses processos. Então, desde a resolução de 25 de 2001, são 20 anos, mas se considerarmos a resolução 2 de 2003, passaram-se 18 anos. De qualquer forma, quaisquer dessas datas como pontos de partida, os indicadores da área cresceram vertiginosamente. O próprio SATEPS, ele foi considerado, num artigo de um pesquisador estadunidense, como um dos 5 sistemas mais qualificados de avaliação de testes psicológicos. Então, chegar nesse patamar de ter um sistema de avaliação brasileiro ser nomeado em um artigo publicado em inglês, falando, né, abordando a qualidade de toda essa sistemática, não é pouco. Então, o que aconteceu? Qual é a consequência desse processo, que nem sempre foi um processo simples? Houve um aumento abrupto do número de testes aprovados pelo SATEPS, então lá, considerando aqueles 30, e considerando, se eu não me engano, na última consulta, tinham 159 aprovados, mas muitos outros que não são testes psicológicos, aprovados também, algumas fontes, recursos secundários também estão lá, então houve uma ampliação dos tipos de instrumento, inclusive. Também, de alguma forma, isso foi decisivo para o maior número de pesquisadores envolvidos na área de avaliação psicológica. Então, eu me lembro que lá há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você contava os expoentes da avaliação psicológica em uma mão, né? E hoje nós temos centenas de profissionais distribuídos em todas as regiões geográficas do país e grandes pesquisadores vêm publicando. O número de publicações, então, também foi uma consequência de todo esse movimento ocorrido na área de avaliação psicológica e que o SATEPS tem importância, tem relação. Grupos e laboratórios de pesquisa, até periódico científico, né, a revista de avaliação psicológica do IBAP, que já publicou nesses anos de história, que ela também é publicada desde 2002, mais de 500 artigos sobre avaliação e testagem psicológica. Então, é muita produção, né, num período de tempo significativo, mas foram melhorias de espectros diferentes. Assim como o que eu disse sobre o aumento de associações científicas, né? Partíamos lá de 2 e hoje temos um número muito maior. Então, isso para ilustrar para vocês os avanços que o sistema promoveu, né, no sistema de avaliação psicológica. Então, de alguma forma, uma ação que não foi muito bem vista naquela época, por mexer com a vida profissional de muitos envolvidos, de muitos psicólogos, de editoras, de uma série de pares, de concursos públicos, mas que foi necessária. Foi uma ação extremamente necessária. Nem sempre a gente tem a compreensão do quanto aquilo vai poder contribuir naquele momento que foi caótico, mas olhando para trás, hoje em dia, a gente tem muita certeza de que foi uma ação bem dada, bem feita, né? que era necessária, que ela precisava ocorrer para promover a qualificação. Então,
a avaliação psicológica hoje, acho que a grande última ação foi que culminou com o título de especialista por parte do Conselho Federal de Psicologia, ilustra para a gente a representatividade dessa área. Então, o quanto a avaliação ela é ouvida nas decisões. Ela compõe um fórum de entidades nacionais de psicologia brasileira, a avaliação está ali representada em diferentes associações científicas, por meio dessas associações científicas. E esses esforços coletivos, eles foram indispensáveis para que o SATEPS se constituísse e tivesse a importância que ele tem hoje. Essa parte, então, da importância que ele tem hoje, vai ser discutida, como eu disse, pela professora Daniela. Por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês estarem comigo nesse momento e deixo o meu contato, o e-mail e o Instagram do Laboratório de Avaliação de Características Positivas, nosso contato do Instagram. Obrigada, pessoal. Olá, gostaria de começar dizendo que é um prazer estar aqui com vocês no Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica, discutindo um tema que é tão caro para mim, que é o SATEPS. Sobretudo, compartilhando esse momento com uma colega de profissão que eu admiro e gosto muito, Ana Paula Porto Noronha. É um prazer. Bom, e o que nós vamos falar sobre o SATEPS hoje, não é? Após a apresentação da Ana Paula, que mostrou um pouco do histórico do SATEPS e o SATEPS que nós temos, eu vou falar um pouco do SATEPS que nós queremos. Meu nome é Daniela Zanini, eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, sou membro da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, CCAP, do CFP, e presidente eleita do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP. E é desde esse papel que hoje eu vou estar aqui conversando com vocês. É um prazer. Bom, o que nós queremos do SATEPS, né? Nós queremos um SATEPS e uma CCAP que gerencia esse SATEPS atuante. E o que seria uma CCAP atuante? Né? É uma CCAP que revisita os seus documentos, as suas normativas, né? Aquelas que estavam vigentes até então, que reavalia as possibilidades à luz do momento histórico atual que a gente está vivendo, e que propõe, não é, uma nova resolução da avaliação psicológica, que agora já não é tão nova assim, né, já tem 3 anos, mas que a estrutura mais voltada não só para os produtores de testes psicológicos, como nos itens 2, 3, 4 e 5, mas também com uma preocupação com os profissionais, psicólogas e psicólogos, que exercem a avaliação psicológica na ponta, e com o eixo 6, com a justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. E isso é compromisso social. É uma CCAP, é um SATEPS comprometido com a categoria, comprometido com a sociedade, comprometido com as pessoas, não é? Com um processo de avaliação psicológica que vá além da normatização pura e simples dos indivíduos, né? Vamos dizer assim. Nós também queremos uma CCAP atuante, não é? Por meio de várias ações que ela tem feito nessa gestão especificamente, não é? Como visitas aos CRs, e é claro, essas visitas foram impactadas diretamente pela pandemia, o momento pandêmico que nós estamos vivendo, né? Um momento que inclusive já se alarga muito, então nós adaptamos essas visitas que a CCAP regularmente faz aos conselhos regionais para a modalidade virtual. E nesse primeiro semestre, nós já fizemos aí um conjunto de visitas aos CRs de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e agora, no mês de junho, Paraná, Goiás,
e em julho, Pará e Amapá. Essas visitas seguirão no próximo semestre, não é? A agenda ainda está por se definir, mas nós vamos seguir visitando todos os conselhos regionais do Sistema Conselho. Nós também queremos uma CCAP, um SATEPSE atuante, no sentido de avaliar um momento, né, um período social, histórico, né, que estamos passando. Nesse caso especificamente, né, entendendo o impacto que a pandemia tem sobre o uso dos testes psicológicos e sobre a possibilidade de desenvolvimento dos estudos, desenvolvimento dos testes psicológicos, né, estudos de evidência de validade, de normas, dentro desse contexto do isolamento social, de um período carregado de estresse, com impacto na saúde emocional dos indivíduos. Então, nesse sentido, nós fizemos uma discussão interna, não é? E avaliamos que produzir instrumentos de medidas em um contexto que sofre tantas influências de outras variáveis, né? Talvez a gente estaria avaliando muito mais as condições contextuais em que as pessoas estão vivendo, do que o próprio construto psicológico que está sendo desenvolvido, não é? Ou que tem como objetivo ser medido. Sendo assim, foi publicada a Resolução 9 de 2020, não é? Que dispõe sobre alterações administrativas temporárias, não é? Em algumas resoluções específicas, em razão das medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. Então, ela estende um pouco mais o prazo de validade dos estudos de evidência de validade e normas dos testes que estão aí. Nós rediscutimos esse aspecto, né? E com a manutenção do período pandêmico, vai ser publicada uma nova resolução e nós vamos novamente estender esse prazo dos estudos de evidência de validade e de normas, entendendo que ainda estamos em um contexto muito delicado para coleta de dados, para desenvolvimento de testes psicológicos e para construção de normas. E a CCAP atuante, né? Então ela é atuante tanto em nível do sistema conselho, tanto em nível dos pesquisadores, produtores dos testes psicológicos, mas também para os psicólogos que estão na ponta, não é? Então, é uma CCAP preocupada com esse momento que estamos enfrentando, não é? Então, preocupada em oferecer subsídios e apoio aos profissionais que trabalham com avaliação psicológica para enfrentar essa situação atual que é a pandemia, não é? E como nós fizemos isso? Nós participamos de múltiplas lives ao longo desse período, né, desde o início do ano, tentando levar discussões também sobre a avaliação psicológica que pode ser feita, né, possível nesse momento, nesse contexto de pandemia, e sobre alguns aspectos que devem ser observados na realização da avaliação psicológica, né, no contexto da pandemia. Também buscamos construir orientações para a categoria por meio da escrita da cartilha de boas práticas para avaliação psicológica em contexto de pandemia. Essa cartilha, ela está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia, de forma gratuita, vocês podem baixar, compartilhar, não é? E nela, nós tentamos discutir não só a avaliação psicológica possível no contexto da pandemia, como eu disse anteriormente, não é? Alguns aspectos a serem observados, né? Será que o momento pandêmico, ele é o ideal para realizar a avaliação psicológica de qualquer demanda, ou existem demandas que talvez a gente deva tomar mais cuidado? Como é produzir diagnósticos no contexto
pandêmico, não é? Quais cuidados a gente deve ter também na interpretação dos dados, não é? Além disso, nós podemos extrapolar a avaliação psicológica presencial para a modalidade remota. Quais cuidados nós devemos ter? Quais instrumentos ou testes psicológicos estão disponíveis para a avaliação remota? Como fazer essa pesquisa, não é? O que devemos observar? Todas as faixas etárias são adequadas para que se realize avaliação psicológica no contexto remoto. Essas e muitas outras reflexões, né, estão colocadas na cartilha de boas práticas em avaliação psicológica no contexto da pandemia. Mas, para além dessas reflexões em termos da prática da avaliação psicológica, a cartilha também buscou subsidiar uma outra categoria que também está bastante sofrida nesse momento da pandemia, que são os professores, né? Os professores de uma forma geral, mas aqui especificamente os professores de psicologia e os professores de avaliação psicológica. Então, nós também oferecemos algumas orientações de como proceder no ensino da avaliação psicológica nesse contexto pandêmico, né? Quais cuidados devemos ter, o que é ético, o que não é ético, quais reflexões o professor deve produzir e quais alternativas possíveis para algumas situações complexas que nós, professores da avaliação psicológica, nos deparamos nesse momento da pandemia. E, por fim, não finalizando a apresentação, mas em termos da CCAP atuante, nós queremos uma CCAP atuante que enfrente os desafios postos. E hoje, nós pensamos inicialmente que a gente teria um grande desafio, que era o desafio da pandemia, mas nós ainda fomos surpreendidos por um outro desafio maior ainda, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3481, que é a ação que corria no STF, e que coloca como inconstitucional a restrição de venda de testes psicológicos. O que essa ADI diz é que, então, nós não podemos restringir a venda dos testes psicológicos somente aos psicólogos, que essa venda ela deve ser aberta a todas as pessoas. O uso profissional, sim. O uso dos testes psicológicos para realizar avaliação psicológica, isso sim, continua sendo privativo do psicólogo, só o psicólogo pode fazer, mas vender os testes, não. A CCAP, em conjunto com o jurídico do Conselho Federal de Psicologia, a diretoria, toda a plenária, claro que essa é uma ação que envolve muito mais do que somente a CCAP, mas a CCAP, de forma muito ágil e atuante, forneceu todos os subsídios necessários para que o Conselho Federal de Psicologia entrasse com as medidas cabíveis, realizou um conjunto de reuniões com as editoras, tentando pensar alternativas para a realidade que se sobrepõe, que nos coloca aí à frente, e tem participado ativamente de reuniões promovidas pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, a IBAP, a Associação Brasileira de Testes Projetivos e Rocha, a ASBRO, e os GTs da ANPEP de Avaliação Psicológica. E assim, de forma bastante produtiva, nós temos um conjunto de ações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações que estão publicadas na página da internet do Conselho Federal de Psicologia, que direta e indiretamente a CCAP esteve relacionada e trabalhando em conjunto. Então, nós temos os pronunciamentos que foram feitos do Sistema Conselho em relação à ADI, nós temos as lives
avaliações que foram feitas em relação a isso, as notas que foram produzidas, assim como os próprios documentos que foram entregues no STF, tá? Estão todos publicizados na página do Conselho e vocês podem acessar ou por meio da consulta ali, ou inclusive eu posso disponibilizar posteriormente os links que estão colocados aqui nesse slide. Mas esses desafios que a CCAP enfrenta, eles não são desafios novos, não é? Embora eles tenham sido colocados para nós nesse momento, eles são desafios que nós vislumbrávamos em certa medida. E aí é nesse sentido que eu trago aqui uma apresentação que foi feita em 2019, parte de uma apresentação, de uma discussão que nós fizemos em 2019, em que fala exatamente das perspectivas e desafios da avaliação psicológica nos próximos anos. E já nessa época, a gente já discutia, não é, que um dos grandes desafios era a compreensão, era a manutenção dos testes psicológicos como instrumentos privativos do psicólogo. E que essa compreensão, ela nos desafiava também em outras reflexões que eu trago agora para vocês, né? A reflexão de o que é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica é aplicar teste. O teste psicológico ele é privativo do psicólogo, porque a avaliação psicológica é privativa do psicólogo. Então, nós estamos equiparando avaliação psicológica e aplicação de teste? Para que pensemos. Que construto, não é? O construto que os testes psicológicos avaliam, eles são só da psicologia? Quando nós dizemos testes psicológicos, todos eles trabalham com construtos especificamente da psicologia? Ou existem construtos que são compartilhados por outras disciplinas, como a educação, a medicina, né? A própria administração, também para que a gente reflita, não é? Qual o propósito do uso dos testes? Não é? Toda pessoa, todo profissional que manusear um teste psicológico, não é? Ele utilizará esse teste psicológico para o mesmo propósito? Ou seja, toda avaliação é psicológica? Ou podem existir avaliações que se utilizem de instrumentos psicológicos, mas que o resultado não seja uma avaliação psicológica? Também para a gente refletir, né? Qual a consequência da abertura dos testes psicológicos? Que impacto pode ter o conhecimento prévio do teste psicológico por parte daquele que se submete ao teste psicológico? Essa é outra questão que nós devemos avaliar. Então, um teste psicológico, o seu uso, né, o seu propósito, pode ficar comprometido ou pode sofrer influência à luz do conhecimento prévio que o indivíduo tenha desse instrumento? Todos os testes psicológicos produzem esse efeito? Ou alguns mais do que os outros? Qual o conhecimento necessário para o manuseio de um teste psicológico? Todo teste psicológico precisa do mesmo nível de conhecimento? Essas são algumas reflexões que nós devemos ter. E elas trazem, no seu bojo, duas questões que estão direta e indiretamente relacionadas à ADI, mas que são muito diferentes. A primeira questão é, o teste psicológico, ele é só de psicólogo? Só psicólogo poderia utilizar? Outras áreas não teriam competência para utilizar? Ou elas teriam competência para utilizar na sua área, na sua formação, com um propósito específico?
e o que elas precisariam, o que precisaria conter no curso de formação desses profissionais para que eles dessem conta de manusear os testes psicológicos. Por exemplo, o que um pedagogo precisaria conhecer para que ele pudesse utilizar um teste psicológico, por exemplo, né, para produzir uma avaliação psicopedagógica ou uma avaliação pedagógica. Essa é uma questão. Uma outra questão que, de certa forma, está próxima a essa, mas que, ao mesmo tempo, é muito diferente e que foi colocada pela ADI é todas as pessoas podem ter acesso a um teste psicológico e as informações que o teste psicológico mede, a como se corrige um teste psicológico, a como se faz, se produz o resultado e a interpretação dos dados em um teste psicológico. Todas as pessoas estão capacitadas para lidar com essas informações? Qual o uso que as pessoas podem fazer dessas informações? E qual o risco que isso pode ter para a vida dessas pessoas e para a vida da sociedade? Então, essa é uma outra reflexão que talvez nós devamos fazer, não é? O que as pessoas podem fazer de posse dos testes psicológicos que podem, inclusive, comprometer a sua saúde mental, a saúde mental dos que estão à sua volta, ou mesmo outras questões de saúde que podem ser influenciadas pelo conhecimento prévio do que o teste estará medindo ou do uso que eu posso fazer das informações desse teste. Bom, mas quem deve decidir, então? Quem deve fazer essas reflexões e de quem deve ser essa decisão? Sobre a abertura, né, total ou não dos testes, abre para todo mundo ou deixa só o psicólogo? Ou vamos compartilhar com outras profissões, ou os testes psicológicos são de uso restrito do psicólogo, né? Será que isso é uma decisão individual? Cada autor do teste vai tomar a sua decisão, não é? Será que isso é uma decisão que caberia aos editores, às entidades científicas, ao sistema conselho? E agora, não é? Essa era uma discussão que nós fazíamos anteriormente, a justiça. Essa é uma decisão que cabe à justiça. A CCAP acha que não, que deve ser uma decisão da área, não é? Deve ser uma decisão amadurecida por aqueles que trabalham com avaliação psicológica, por aqueles que pensam na avaliação psicológica, por aqueles que conhecem os meandros da avaliação psicológica e, sobretudo, né, o impacto que tem a avaliação psicológica na vida. Eu convido a área, não é, para pensar sobre isso e de forma mais específica, não é? A CCAP tem se debruçado muito nessas discussões, nessas questões e na articulação dessas discussões com toda a área de avaliação psicológica. Então, essa decisão, ela deve ser fruto de discussões da área da avaliação psicológica, de discussões com a categoria de base, de discussão no sistema conselho, de interlocuções com outras áreas, não é? Porque muitas vezes nós falamos de compartilhar o instrumento psicológico, mas a gente nem combinou com o outro, não é? Nem viu se o outro quer compartilhar conosco esse instrumento psicológico, esse teste psicológico, e nem se o conselho profissional dele também está interessado em cuidar dos instrumentos psicológicos como atualmente o Conselho Federal de Psicologia tem feito. Mas para tudo isso, nós precisamos
qualificar e discutir a avaliação psicológica, incluindo a retomada de uma discussão que é antiga na área, mas que segue atual, que é qual é o papel dos testes psicológicos na avaliação psicológica. A importância que eles têm na avaliação, no processo de avaliação psicológica, mas como, ao mesmo tempo, esse processo de avaliação psicológica não se restringe aos testes psicológicos. Bom, por hoje, era essa discussão que eu gostaria de apresentar a vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a reflexão de vocês sobre o que é o SATEPS que nós queremos, né? Um SATEPS atuante, com vistas para o futuro e com um desafio muito grande de agora em diante, que é construir uma avaliação psicológica ainda mais comprometida com a sociedade e ainda mais qualificada à luz dos acontecimentos atuais. Muito obrigada e bom evento a todos. Obrigado, doutora Ana Paula Porto Noronha e doutora Daniela, pelas suas excelentes contribuições no nosso terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica, e uma boa noite. Eu agradeço, obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês.